Bom, boa tarde para todo mundo. Primeiro, agradecer demais pela presença de vocês aqui. Em segundo lugar, de maneira não protocolar, agradecer a Camila, que está dividindo a organização durante meses, né, dessa mesa comigo. E, claro, uma rápida menção, mas a brevidade é inversamente proporcional à profundidade, nesse caso, a memória e o legado do Dirceu, que motivou muito a gente fazer essa mesa, né, Camila? Desde o mais tenro início, e fez questão que ela ocorresse, né, tendo essa temática, né, nesse colóquio, nesse espaço, que a gente sabe que é um espaço prestigiado da ciência brasileira. Então, né, fica a nossa singela homenagem. Essa é uma mesa, eu me chamo Matheus Hernandes, eu sou professor da Universidade Federal da Grande Dourados, no Mato Grosso do Sul, e também faço parte do grupo de Direitos Humanos, Democracia e Memória, aqui do IEA, né, orientado, coordenado, conduzido, pilotado pelo professor Paulo Endo, também pelo Andrei, quem tive o prazer de ser orientando no doutorado. E essa mesa, então, como eu disse para vocês, ela é sobre memória, justiça e reparação, claro que é um tema que atravessa esse colóquio como um todo, mas com a especificidade, dialogando muito com a mesa anterior, com a ideia de reparação dos povos originários. Então, memória, justiça e reparação dos povos originários. Além de mim na organização, como eu disse, tem a Camila, né, Camila Similiana, que é bacharela e licenciada em História pela PUC Minas, mestra pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da PUC Minas e doutora em História pelo Programa de Pós-Graduação em História da UFMG. Né? Atuou numa residência pós-doutoral no Programa de Pós-Graduação da UFMG, em Educação da UFMG, né? E atualmente é docente da Universidade Estadual de Minas Gerais, que produz delícias para o Brasil. Né? Haja visto o ataque ao pão de queijo em todo o coffee break. Apesar de não ser o pão de queijo mineiro, eu sei que é uma questão delicada, sensível, que provoca embaraços diplomáticos, mas a Camila disse que estava bom, então, com isso, a gente considera que estava bom. Não estava bom algumas dissidências intramineiras também, né, mas Minas é um outro país, né, mas é uma questão que eles vão resolver lá entre eles. Então, né. Não, mas brincadeiras à parte, nós temos 3 pessoas aqui que nos honram muito com a presença. E conforme eu passar a fala para cada um dessas pessoas, eu vou apresentar da devida maneira, mas que são a Ana Carolina Alfinito Vieira, da GV, minha grande amiga, Erileide Domingues, lá de Guirarocá. Ela vai explicar para vocês, para quem não conhece o que é Guirarocá, a terra indígena de retomada no Mato Grosso do Sul. E temos também a honra aqui da presença do Edmundo, do Ministério Público. Tá bem? Eu sugiro que a gente faça a apresentação nessa ordem aqui, para aproveitar até que a Ana está com a apresentação no jeito aqui, porque, ao que me consta, tanto o Edmundo quanto o Erileide não vão usar, né, apresentações de slides. Então, quem vai falar aqui com a gente agora é a Ana Carolina Alfinito Vieira, que também se beneficiou do coffee break, porque não tinha almoçado, estava trabalhando, comendo só queijo. Veja que o queijo atravessa a questão. Você vê, Camila, que, de fato, Minas Gerais tem uma influência bastante transversal, que também é um assunto caro para a França, o queijo. Então, vejam que mas, brincadeiras à parte, possui graduação em Direito pela Universidade de São Paulo, mestrado em Políticas Públicas pela Hertie School of Governance, em Berlim, e doutorado em Sociologia Política pelo Instituto Max Planck, para o estudo de sociedade, em Colônia. Né? Também foi bolsista do DAAD, da Sociedade Max Planck. Em 2018, recebeu a medalha Otto Hahn, da Sociedade Max Planck, pela sua tese de doutorado. Não, você não me passou, mas está lá no Lattes. Mas está lá, foi suas conquistas. Né? E atua também no Observatório de Povos Indígenas, de Justiça Criminal, da articulação da PIB, né, dos povos indígenas do Brasil, e assessora juridicamente a Amazon Watch. Acho que está de bom tamanho, né? Tem mais, eu posso... Mas, obrigado, Ana. A palavra é tua. Muito importante. Teremos que ser bastante, digamos, precisos com o tempo.
teremos que ser precisos com o tempo. Em razão de haver, então serão mais ou menos 20 minutos de fala para cada um, né? Mas em seguida a essa mesa haverá uma outra mesa que será online, mas que terá retransmissão aqui, né? E essa retransmissão poderá durar até cerca das 18h45, nesse auditório. Mas a nossa mesa vai até umas 18, certo? Porque na segunda mesa não haverá debates. Mas o ponto teremos que ser diligentes com o tempo. Então, às vezes, a gente vai interromper vocês, mas depois eu volto a essa questão da próxima mesa. Muito obrigada. Boa tarde a todos, a todas e a todes. Queria começar agradecendo enormemente o convite para estar aqui. Esse convite foi um desafio para mim, porque eu não sou uma pesquisadora necessariamente desse campo, né, da reparação e da memória. Eu sou muito mais uma pesquisadora e uma advogada que trabalha com essa desgraça aqui, que é mineração e extrativismo. Então, o convite para estar aqui foi para mim um desafio e uma provocação para pensar sobre a interface entre esses temas, né? Então, agradeço muito e também me sinto muito honrada de estar aqui na companhia do colega do Ministério Público Federal e de uma liderança de Guirarocá, que é uma terra indígena com uma história muito larga e muito potente de luta, né, pelos seus direitos territoriais, e que segue numa luta muito intensa, num momento em que o reconhecimento dos direitos territoriais indígenas estão sofrendo mais uma onda muito forte de ataques, né? Eu diria que quase uma refundação, uma tentativa de uma refundação da ordem constitucional relacionada ao campo indigenista, né? A gente está passando por um processo que eu chamo da Assembleia Constituinte do Gilmar Mendes. Então, o ministro do Supremo Tribunal Federal decidiu que não está legal o artigo 231 da Constituição e que eles querem repensar esse artigo em diálogo com o ruralismo, né, em diálogo com o Congresso Nacional Ruralista, em diálogo com os inimigos, os povos indígenas da Constituição. Então, esse é um momento de muita necessidade de apoio, de reconstituição de vínculos, de coalizões, em nome disso que a gente pode começar a chamar de reparação, né, que nunca vai ser integral, mas que é o mínimo que é a demarcação dos territórios de ocupação tradicional indígena. Eu preparei aqui um PowerPoint que está muito longo, eu não vou chegar até o final dele, então eu já vou adiantar o argumento que eu acho que eu queria esboçar. E esse argumento bom, eu estou falando aqui sobre uma região específica do estado do Pará, onde eu tenho trabalhado ao longo dos últimos anos, com o tema da mineração. Isso aqui é a mina de Carajás, né, o projeto Grande Carajás, no sudeste do Pará. Essa é uma foto que, há 2 anos atrás, eu jurei para mim mesma, e eu cumpro essa promessa, que toda fala que eu faço sobre mineração, e são quase todas as minhas falas, então toda fala que eu faço, eu começo com essa foto, porque há 2 anos atrás eu estava numa audiência pública na Câmara com um rapaz da Agência Nacional de Mineração, e alguém perguntou para ele, mas o que o governo considera mineração sustentável? Né, porque estava lá o governo falando de mineração sustentável, tinha que ter de uma forma que era sustentável e boa para o futuro, e verde, climática, e que pudesse suprir necessidades atuais e futuras. Alguém falou assim, mas o que é essa mineração sustentável? E a resposta dessa pessoa foi Carajás. Aí eu só pude rir, né? Não rir, rir, a ironia, assim, a desgraça do que é. Não sei se esse cara jamais tinha pisado em Carajás para saber o que ele estava falando, ou se ele estava reproduzindo um discurso que ele escutou em algum lugar, porque Carajás é um lugar assim que você chega na mina e parece que não tem vida nenhuma aqui, né? Nem as formigas conseguem viver assim. É a terra de um dono só, né? É o mundo de um dono só. E o extrativismo cria isso. É uma ideia de um mundo onde só se pode ter um dono. E todo mundo que está ali, toda a vida que está ali, passa a ser uma ameaça a esse dono dessa terra. Então, para o nosso governo,
há 2 anos atrás, e eu diria que ainda hoje, e eu diria que isso sempre foi assim, porque todos os governos amam Carajás, porque Carajás traz muitas divisas. Isso aqui é o modelo de território que nós queremos para as fronteiras amazônicas. Então, desde então, e para todo sempre até isso mudar, eu vou começar com essa imagem, todas as minhas apresentações, porque isso precisa ser visto, né? Então, o que eu fiquei pensando assim esses dias sobre como aproximar essas... Eu não vou nem mostrar isso para vocês não lerem, está na minha cabeça. Essas reflexões sobre extrativismo e reparação e memória, né? Então, como pensar nesses temas conjuntamente? São muitas as perguntas que surgem, né? Porque para quem conhece, quem vive, quem trabalha em fronteiras de extrativismo, onde se tenta avançar a propriedade de um só sobre o território e sobre o mundo, o que mais se vê é uma mescla do trauma, então é a violência traumática que avança, né? Isso vale também para a soja, vale também para a cana. Então, uma violência de deslocamento, de adoecimento sistemático, ecossistêmico, né? De perda do vínculo com o território, de conflitos internos às comunidades. Então, um trauma que é acoplado à formação de obstáculos para elaboração e para reflexão, né? O extrativismo faz isso também. As empresas e os processos que participam da formação disso daqui sabem muito bem como bloquear a elaboração de memórias, né? Não que isso seja bem sucedido, porque, claro, a memória ela fica, ela se ramifica, ela vai se alterando, mas existe sempre uma luta assim, entre esse trauma que é gerado e uma censura que é imposta por mecanismos, seja de violência explícita, né, seja de pacificação, seja de coação, seja de falsas promessas, seja de geração de inimigos internos nas comunidades, né? Então, muitas comunidades com as quais eu trabalho passam a ver a outra associação da comunidade como o grande inimigo, porque chega lá Vale com um monte de dinheiro, aí as associações racham, aí elas começam a competir entre elas, né? Então, são muitos os mecanismos de bloqueio da elaboração da memória e da reparação. E essa indústria, assim, agora eu falo da mineração especificamente, é especialista na censura da memória. E ela é especialista na censura da mobilização. E ela não é bem sucedida, né? Porque a mobilização acontece. O sudeste do Pará é um lugar de intensa mobilização e efusão assim, de movimentos sociais de resistência. E eu vou falar menos disso hoje, mas eu queria reconhecer que isso existe, né? Apesar de toda a tecnologia, os dispositivos aqui de cerceamento e de censura. E outras perguntas, né? Então, bom, e como é que a memória então é formada, né? Onde acontece o registro desses processos traumáticos? Em quais documentos, em quais instituições, em quais processos coletivos? Né? Eu, como advogada, me pergunto muito assim sobre o lugar do judiciário nisso tudo. Eu vejo muito que ações jurídicas, as ações que a gente formula em conjunto com os movimentos sociais, muitas vezes, claro que a gente quer uma vitória, mas muitas vezes o que se faz na elaboração de uma petição inicial é reativar a memória, né? O processo jurídico também se torna um lugar de depósito assim, da memória que poderia não ser contada muitas vezes, se não fosse a articulação com as defensorias e com o Ministério Público, que são muitas vezes muito parceiros nesses processos, né? Então, enfim, são muitas as perguntas infindáveis, e eu passei esses dias pensando um pouco nelas. E aí, bom, aqui pensando um pouco sobre o que é esse extrativismo, né? Então, pensar a mineração como parte de um modelo econômico, que a gente chama de um modelo extrativista, que é um grande debate na América Latina sobre o extrativismo e o neoextrativismo. Então, trata-se aqui de um conjunto de estratégias de desenvolvimento ancoradas em setores econômicos que tiram um grande volume de recursos sem processamento para mercados externos, que geram enclaves, né, no seu desenvolvimento, então geram territórios que estão meio desacoplados assim do resto do território, e a mina da Vale é muito isso, né? Não existe quanto mais a Vale puder ter a sua mina separada das formas de existência e demandas sociais, ecológicas, trabalhistas, fundiários, o seu entorno, melhor.
aquilo é como um território desacoplado, né, do lugar onde a mina está imersa. E o neoextrativismo, então, é um termo que é usado para se pensar numa nova onda de extrativismo na América Latina, surgida a partir dos anos 2000, que acopla assim, esse modelo intensivo em recursos naturais, né? Então, esse modelo que acredita num neodesenvolvimentismo, então que o progresso virá pelo crescimento econômico, né? Que o crescimento econômico deve estar em primeiro lugar, e que, ao mesmo tempo, usa o excedente gerado nessa extração para políticas sociais distributivas, né? O termo neoextrativismo aponta para esse modelo econômico e político latino-americano que a gente viu em tantos países nas últimas décadas, nos quais é isso, as rendas da reprimarização da economia são investidas em políticas distributivas, que são usadas para legitimar discursivamente esse aprofundamento do extrativismo, porque ele é necessário para poder redistribuir. Não tem outro modelo possível, né? Isso que dizem nossos governantes. Achei que ela ia falar que faltavam 5 minutos só. Já ia pular aqui das 10. E toda a demanda que é feita fora dessa lógica, né? Demandas por territórios, por água limpa, certo? Assim, por biodiversidade, por sociodiversidade, são consideradas demandas meio delirantes, assim, porque o que tem que ser feito é o crescimento econômico. E qualquer um que está demandando fora disso é retratado meio como louco mesmo, né? Porque hoje, também, nesses tempos, a segurança nacional não estava tão forte como um discurso, né? Ela está voltando agora. Então, talvez, em breve, esses movimentos de contestação se tornem novamente ameaças à segurança nacional, como eles já foram no passado. E, claro, esse neoextrativismo, essa necessidade de gerar rendas, né, minerárias, rendas da soja, do agronegócio, para sustentar políticas sociais, inclusive, vai gerando uma necessidade de atrair recursos, o que leva a esse chamado a corrida ao fundo do poço, né? Então, uma flexibilização de normas de proteção ambiental, socioambiental, para facilitar o investimento, tornar o investimento no Brasil mais atrativo. E assim vamos nos afundando, né? Estamos nesse processo hoje com a mineração. Bom, aqui é a mina da Vale de novo. Então, eu quero contar um pouco a história desse território no sudeste do Pará, assim, porque esse é um território que foi fundacionalmente explorado e aberto pelo Estado por meio da mineração, seja por Carajás, seja por Serra Pelada. Né, nos anos 70 e 80, então projetos, período autoritário da ditadura militar, a doutrina da segurança nacional, homens sem terra, para terra sem homens, todos conhecemos esses grandes ditados, né, da ditadura, e essa região era vista como especialmente perigosa, né, pelo governo militar, pelos governos militares, por conta da guerrilha do Araguaia, que tinha sido desmobilizada ali fazia pouco tempo, e por conta de um grande contingente de homens que tinham sido mobilizados para o norte do país para trabalharem na abertura da Transamazônica, né, e que ali ficaram. E essas pessoas, para o governo militar, e tenho muitas entrevistas do Major Curió falando isso, né, que foi a pessoa que fez a gestão de Serra Pelada, que era uma questão de segurança nacional você reconfigurar esse território. Então, botar essas pessoas para trabalhar em algum lugar e limpar o território das ameaças que poderiam virar uma militância insurrecional, né, comunista. Então, Serra Pelada e Carajás são pensadas um pouco nesse contexto. Né, Carajás é essa mina que foi inaugurada em 85, como um grande buraco na Terra, né, vista de satélite já, faz muitas décadas, você pode ver de muito longe pelo tamanho que tem essa mina, e acoplada a infraestruturas extrativistas enormes. Né? Então, Carajás não existe sem uma barragem, né, do Curuí, a primeira gigantesca barragem amazônica, né, porque mineração precisa do fornecimento massivo e constante de energia. Sem isso, você não tem mineração. Então, Tucuruí deslocou 32 mil pessoas, né, afetou indígenas, quilombolas, camponeses, ribeirinhas,
Milhares de pessoas nunca foram indenizadas, elas foram simplesmente deslocadas, retiradas. Milhares de pessoas morreram nesse processo, sem nunca ter havido nenhuma reparação real para essas pessoas, né? Entre os povos indígenas que foram diretamente atingidos, né, são as áreas Assurini, Gavião, Suruí, Paracanã, Xicrim, Guajará, Cricati, pelas linhas de transição, e depois ainda todos os povos que foram cortados, né, pela Estrada de Ferro Carajás, esse contínuo gigantesco, que corta 27 municípios, e principalmente até Mãe Maria, que é diretamente cortada por isso daqui. E assim, povos que adoeceram, que foram deslocados, que perderam territórios. Isso tudo sob a doutrina da segurança nacional, né? Algumas décadas depois, a gente tem uma nova onda. Agora não é mais segurança nacional, é desenvolvimento, né? Depois da neoliberalização do Brasil, privatização da Vale, mesma região, né? Então, projeto Onça-Puma, produção massiva de níquel, terra indígena Xicrim, do Cateté e Caiapó, são hoje completamente contaminadas pela Vale. O rio Cateté está inteiramente contaminado de metais pesados. Todo mundo que vive daquele rio, a gente tem muitas pesquisas sobre isso. Está todo mundo contaminado, né, sem conseguir se reproduzir materialmente, culturalmente. A Vale nunca, sempre resistiu em pagar qualquer coisa a essas pessoas, né? Sejam indenizações mínimas. E a lógica sempre foi a de uma indenização meio de subsistência, meio compensatória, né? Reparação mesmo nunca foi sequer cogitada assim. Como se repara a destruição total de um território de formas de vida? Então, mais sobre Onça-Puma, resistência, né? Os Xicrim estão sempre lá lutando, mas eles têm dito que eles não podem falar sobre o que está acontecendo com eles, porque eles assinam contratos com a Vale para obter um mínimo de indenização que os obriga ao silêncio. Eles não podem discutir a implementação das compensações, porque se eles discutem isso publicamente, a Vale pode rescindir o contrato, né? É essa a situação de silenciamento e as tecnologias que essas empresas conhecem. E, por fim, a gente está hoje numa nova era, né? Que é a era da transição verde, que é uma transição mineral, né? Eu vou passar esses slides depois para quem quiser, porque tem um monte de informação neles, mas eu só queria dizer que assim, a demanda por minérios vai aumentar em alguma coisa entre 500% e 800% nas próximas décadas. Por quê? Porque energias limpas, fotovoltaico, energia eólica, elas são muito mais intensivas em minérios do que energia fóssil, né? A gente precisa de muito minério. Então, a energia fotovoltaica requer 40 vezes mais cobre do que a queima de combustível para gerar a mesma quantidade de energia. A energia eólica demanda 14 vezes mais ferro, minério de ferro, Carajás, né? 2 toneladas de terras raras para fabricar uma turbina eólica. Então, nos próximos 25 anos, a demanda por cobre vai atingir 550 milhões de toneladas. Assim, são dados, é uma escala massiva de aumento em demanda por recursos minerais. E o Brasil está se preparando para ser um país ainda mais minerado, né? A gente não é um país minerador, a gente é um país minerado, porque o nosso minério ele vai para a União Europeia, para os Estados Unidos, para a China, para cumprirem suas metas de Paris ou para simplesmente garantirem sua segurança energética. Então, aqui tem o aumento da demanda, né, por minério. A política de minerais estratégicos, que vale muito a pena dar uma olhada, foi a política de Bolsonaro para facilitar o licenciamento que o governo atual mantém, para facilitar o licenciamento de projetos estratégicos. 7 deles estão no sudeste do Pará, justamente nessa região que a gente está vendo, certo? Então, o que a gente vê é um acúmulo, é uma sedimentação de trauma e de violência sem reparação, num mesmo território, né? Sob lógicas diferentes. Então, segurança nacional, desenvolvimento, transição verde, são todos os discursos, né, que são mobilizados para um mesmo fim. Essas ondas sequenciais e cumulativas de adoecimento, perda de território, deslocamento, cisão de comunidades, etnocídio sem reparação. Né? Hoje a gente tem essas mudanças legislativas que facilitam o extrativismo, eu falei de uma delas aqui, mas tem muitas, e que dificultam o reconhecimento de direitos territoriais. Isso é um outro tema, né, sobre o qual acho que a gente ainda vai falar aqui.
eu queria deixar aqui duas reflexões, assim, né? Então, primeiro, a necessidade de a todo custo politizar a transição verde, porque transição diz, a gente está saindo de um lugar para ir para outro, né? Então, onde a gente está e onde a gente quer chegar, né? Existem muitos atores que estão tomando como dado. O nosso problema é o carbono, é uma molécula, e a gente tem que neutralizar essa molécula. Eu acho que nós daqui sabemos que esse não é o problema, que existem outros problemas muito mais fundacionais, muito mais fundamentais que isso. E a todo custo conhecer, reconhecer e apoiar a luta daqueles que estão nos territórios resistindo a esses processos. Porque essas lutas são as únicas capazes de dar visibilidade ao que está acontecendo, a nos informar, a orientar a nossa ciência, a nossa pesquisa e a nossa prática profissional também. Acho que é isso, deu? Foi? Muitíssimo obrigado, Ana. Eu pensei numa série de trocadilhos insólitos com nome vale, enquanto você falou, né? Não vale a pena, né? Com a vale nós estamos ferrados, e todo tipo de... Meu Deus, enfim. Mas já vou passar imediatamente a palavra aqui para Erileide Domingues, que é porta-voz da comunidade indígena de Guirarocá, integrante da executiva da Atiguaçu. Ela vai explicar o que é, e graduanda em Pedagogia Intercultural pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul. Erileide. Boa tarde a todos. Baixa paz, fala na minha língua. Sou muito grato pelo convite, né, de ter me mandado. Eu fiquei até surpreso com isso. Mas o importante, né, é que a gente ocupe os espaços como indígena. E realmente eu agradeço imensamente em nome do povo Guarani Kaiowá do estado de Mato Grosso do Sul. Tá? Bom, eu vou sentar aqui, mas eu não sou muito de sentar, porque eu me sinto... Bom, mas vamos lá. Sou do estado de Mato Grosso do Sul, de uma retomada que se chama Guirarocá. Estamos na luta há 25 anos, lutando ali intensamente todos os dias contra o marco temporal e vários outros projetos que estão sendo aprovados sem a consulta à comunidade. E vou contar um pouquinho aqui de história, mas dentro disso eu vou trazer vários detalhes, porque quando se fala indígena, principalmente do estado de Mato Grosso do Sul, não tem como falar só de um caso, né? Quando se fala em terra, vai puxando em várias áreas. Nós, como Guarani Kaiowá, do estado de Mato Grosso do Sul, do Cone Sul, é um povo que sofre, né? É como se a gente tivesse... Todos sabem, né, aquela história que diz que o Brasil foi descoberto, né? Isso diz na história, mas, porém, o Brasil ela foi invadida. Né? A colonização entrou num país que já tinha os povos nativos, né? Como diz, os cocares, né, dessa terra, desse país. Mas, porém, entraram com violência, né? Como todos sabem, houve milhares e milhares, né, de povos que foram massacrados. E, porém, isso hoje ainda continua, né, está presente entre nós, infelizmente. Assim, eu falo isso porque todos nós sabemos, né, mas nem todos também têm esse conhecimento. Eu sou uma liderança que eu tenho apenas, vamos dizer assim, que sou muito jovem. Estou liderando junto com o meu avô de 106 anos de idade. O sonho dele é que a terra seja reconhecido
que é terra indígena pelo Estado, porque o nosso ele é negado. O Estado brasileiro diz que não é terra indígena, que não é reconhecido como terra indígena. Já foi estudado 11.401 hectares, porém, estamos ocupando apenas 50 hectares. Ali a gente está entre mares de soja, de cana e milho. E a gente luta contra os agrotóxicos. E aos poucos também a gente vai morrendo. Os mais frágeis são os animais, as nossas sementes crioulas, que a gente tem esperança da própria gente mesmo se manter, mas é difícil. O meu avô fala, né, que hoje em dia quem chegar aos 30 anos, aos 20 anos, ele fala que já chegou demais, porque o consumo de o alimento ultraprocessado, que já são muito, praticamente só agrotóxico. É isso que traz para a população indígena hoje, que não tinha, como pressão alta, pressão baixa, câncer, diabetes, são várias doenças, né? Só na minha comunidade, desde 2018 a 2024, já morreram 2 idosos. Aos poucos ele vem morrendo, mas esse ano, esses 2, infelizmente, não conseguiu passar, né? Então, teve que partir por conta de tão forte e de todos os dias estar consumindo no ar. Tanto quanto até no nosso alimento também, né? E ali os mais frágeis são cachorro, gato, porco, que a gente cria, as galinhas, contaminação de água, as nascentes, as minas, rio. Realmente, veneno agrotóxico, ele mata vidas em ambas, né? Tanto quanto a natureza, tanto quanto nós que respiramos. Mas, enfim, daí isso é Mato Grosso do Sul inteiro, onde tem povo Guarani e Kaiowá em retomada, sofrem disso. E a retomada é para a gente se recuperar a terra, recuperar o solo, recuperar a nossa saúde, a nossa vida, a nossa cultura, a nossa língua. Não é muito, né, o que a gente pede, mas infelizmente o Estado brasileiro ele nega. Mas o que está na Constituição não é cumprido. Então, o que a gente precisa fazer como indígena hoje, a gente ocupa, né, os espaços, buscando conhecimento na teoria, como os não indígenas, para a gente poder dialogar melhor, buscar e levar para a nossa comunidade. Também, já somos muitos formados, né? Mas mesmo assim, o meu avô ele fala assim que nós, como indígena, a gente pode ser até doutora ou doutor, mas nunca vão respeitar a gente. Né? Então, assim, eu sou acadêmica. Eu falo assim que é mais para mim dialogar mesmo. Porque o nosso conhecimento como indígena é muito além da ciência. E falar de governo é algo que entristece a gente, entristece nosso coração. E quando a gente fala disso, dói muito. Né? Eu acho que a violência que teve ali, desde da invasão do Brasil, continua. Recentemente, teve tiro, né, numa terra que estava sendo recuperado pelos povos originários, e foram tirados uma vida de um jovem. Porém, hoje tem essa nova língua para nós, como indígena, o tal de reconciliação. Que o Estado tem que matar o indígena para que, vamos dizer assim, para entregar a terra e ainda indenizar aqueles que tiraram a vida. E quando a gente fala isso, é algo que
Dói muito na gente. E não tem outra saída nesse momento da gente acompanhar, né, várias lideranças indígenas. Por mais que a gente seja liderança, representante, a gente não tem o poder como o Estado tem. A gente, quando luta, a gente não luta com arma de fogo. A gente não luta com spray de pimenta, com gases. A nossa luta é com voz, flecha, a borduna, que se fala o Uirapará. Os Nhandeci e o Nhanderu são os anciãos que rezam para que buscam equilibrar o ambiente de uma violência e tanto que tem quando acontece no momento. Mas tem horas que a gente não consegue, como recentemente aconteceu isso, hoje é sexta-feira, aconteceu na terça, de quarta, de quarta-feira. Os parentes no município de Dourados foram reivindicar há 20 anos, gritando em liberdade da água, pelo seu direito. Uma mulher falou assim, eu não sou dessa região, mas é próximo da gente. Falou assim, a nossa luta, a reivindicação, fechamos a BR, é para pedir água e não policiamento, não ataque de policiais e não derramamento de sangue. Então, assim, foi muito ferido. Acho que foram 50 registrados que foram feridos, baleados pela bala de borracha. Tem vários nomes que eles falam ali de negócio de project, parece que eles falam, gases, pimenta de spray. E, além disso, na BR principal, também foi atacado dentro da reserva, onde tem mais de 20 mil pessoas sem água. E gritando, mas nada é feito. Então, tem uma hora que cansa, né? E o governo simplesmente fala que fechar a BR 3 dias, eu acho que é paralisação de alguma coisa assim, que eles falam que a empresa para. Tá, mas quem está sem água? Sem banho? Sem comer? Porque sem água a gente não faz nada, sem água a gente não vive. Então é difícil. Quando a gente fala ao lado, eu sempre falo que o Estado brasileiro, a gente só tem conquista derramando o nosso próprio sangue. E o que a gente faz é levar nossas vozes, é fazer denúncia e anunciar a vida para que seguimos em paz. Mas isso é difícil. Mas estamos aí. Ali entra também as questões de falta de água, o desmatamento, uso abusivo de agrotóxico, que o que mata, o que seca os lençóis freáticos. E a nossa retomada é para reflorestamento. A gente vai ter agora o G20, não lembro onde. Pois é, acabou de... Não adianta a gente falar da Amazônia. A Amazônia está em pé. Isso, a Amazônia está em pé. Ainda o que nos resta, enquanto Cerrado, enquanto o Pantanal, temos que... Eu falo sempre para minhas colegas que a gente tem que... Onde tu está tomando tereré, sorvete, que muitas das vezes quem mora na cidade procuram uma paz na natureza, né? Então temos que incentivar também e plantar onde tem. E cuidar. Porque nós, o ser humano, dependemos muito da natureza. E o que está acontecendo hoje, esses furacões, vento, falta de chuva, é o desmatamento.
não é só uma que sofre com o desmatamento. Aquele que desmatou não sofre. Desde o inocente sofre. Essa, vamos dizer assim, a revolta da Mãe Terra, a revolta da Mãe Natureza. E o que tiver faltando, eu acho que eu deixo, porque são muitas coisas para falar e é algo que, quanto mais a gente fala, dói na gente. A gente que vive essa realidade é que a gente sente isso, né? Então, o que eu peço, né, como para vocês, da gente compartilhar esses vídeos, ocupar as redes sociais, é o que nos resta. E a gente, como indígena, a gente vai continuar lutando pelos nossos direitos. E assim seguimos. Esse é o nosso Brasil, infelizmente. E ocupando os espaços. Obrigada e agudeu até. Obrigado, Eri. Sempre uma aula de resiliência, resistência e tudo mais. Mas, imediatamente, depois acho que vamos ter perguntas, possivelmente. Né? Aí você pode trabalhar mais algumas coisas que você queria. Mas vou passar já imediatamente a palavra para o Edmundo Antônio Dias Neto Júnior, que é procurador da República, né, Edmundo, do MPF em Minas, e atua justamente em ofício de promoção dos direitos dos povos e comunidades tradicionais na Procuradoria da República de Minas Gerais. Edmundo. Obrigado, Matheus. Aproveito para cumprimentar e agradecer a professora Camila Similiana por esse convite tão honroso. Para mim é uma grande alegria estar aqui na Universidade de São Paulo. Há muitos anos que não venho, mas me formei na Faculdade da USP em 1996, 12 anos antes da professora Ana Carolina. E então é uma grande alegria retornar à USP. Cumprimento também a professora Ana Carolina Alfinito, que infelizmente não conseguiu chegar ao fim do seu PowerPoint, não obstante a infinitude do seu conteúdo, do conteúdo que foi apresentado. Cumprimento também a porta-voz do povo Guarani Kaiowá, da terra indígena Guirarocá, Erileide Domingues, por essa fala tão forte, nos trazendo, assim como a fala da professora Ana Carolina, esses enormes desafios com os quais se defrontam os povos originários do nosso país. Também eu tenho certeza de que não vou conseguir chegar ao fim das minhas breves notas, mas, enfim, eu começo dizendo que o relatório final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, que foi apresentado em 10 de dezembro de 2014, apontou que 434 pessoas foram mortas ou sofreram um desaparecimento forçado por ação da ditadura militar. E em um texto que constava do volume 2 desse relatório final dos trabalhos da Comissão Nacional da Verdade, a comissão estimou que pelo menos 8.350 indígenas foram mortos no período investigado, mas que essa é provavelmente apenas uma pequena parcela das violações de direitos que foram perpetradas. E o relatório diz, abro aspas, o número real de indígenas mortos no período deve ser exponencialmente maior, uma vez que apenas uma parcela muito restrita dos povos indígenas afetados foi analisada e que há casos em que a quantidade de mortos é alta o bastante para desencorajar estimativas. Fecho aspas. Vocês sabem que a Comissão Nacional da Verdade pesquisou casos que envolveram apenas 10 entre as 305 etnias do país. Uma delas, a dos Waimiri-Atruari, povo Kinja, já que você falou tão bem na sua exposição das fases do desenvolvimentismo brasileiro, sobre a abertura desses espaços que a ditadura militar considerava que não poderiam ficar desocupados. Não estavam desocupados, mas a ditadura militar assim considerava. E ao abrir estradas e a Transamazônica, como é de conhecimento de todos, um dos povos indígenas que foram
violados foi o povo Waimiri Atruari. Então, a Comissão Nacional da Verdade teve a humildade de reconhecer que era apenas um início de estudos. E embora, assim como esses dados não estivessem no texto principal dos seus trabalhos, ela recomendou, também fora das 29 recomendações principais, a recomendação de criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, para que essas graves violações aos direitos humanos pudessem ser aprofundadas. Entre elas, a gente sabe que se encontram as violações que foram sofridas pelos Guarani Kaiowá, aqui tão bem representados pela liderança Erileide Domingues, com quem eu estive, é uma grata satisfação reencontrá-la. No dia 2 de abril estivemos na Comissão de Anistia em Brasília, e o avô da Erileide, seu Tito, estava presente lá, do alto dos seus 106 anos, naquele que foi o segundo caso de anistia política coletiva reconhecida no Brasil. O primeiro foi do povo Krenak, julgado no mesmo dia, um pedido que eu apresentei em 23 de março de 2015, quando ainda não havia a previsão expressa no regimento interno da Comissão da Anistia sobre essa possibilidade, mas, naturalmente, diante do teor dos artigos 231 e 232 da Constituição, que, como bem disse a professora Ana Carolina, correm um risco muito ponderável de serem reescritos nessa tentativa, sim, de refundação do sistema jurídico que protege os direitos indígenas do nosso país. Enfim, faria muito mais sentido que as anistias fossem coletivas, ao contrário daquela dos 14 indígenas Suruí e Aikewara que tinham sido anistiados em 2014, porém a título individual. Se o tempo me permitir, vou inclusive poder falar um pouquinho também desse caso do povo indígena Krenak, que sofreu violações e que, portanto, é um tema que se relaciona diretamente com esse da memória, da verdade, da justiça e da reparação para os povos originários. E o ponto inicial, necessariamente, para falar sobre isso, é um estudo que foi feito por um procurador que se encontrava lotado no DENOX à época, Jader Figueiredo Correia, que elaborou um relatório, que é o relatório Figueiredo, e que mostra todas essas graves violações que foram cometidas. O professor Álvaro Ricardo de Souza Cruz escreveu um livro precioso sobre esse relatório, chamado Relatório Figueiredo, Genocídio Brasileiro, publicado em 2018. Eu vou, enfim, procurar pontuar só as passagens principais, mas o fato é que, após uma primeira comissão parlamentar de inquérito, o regime militar resolveu designar, e ainda outras 2 comissões parlamentares de inquérito foram constituídas, supostamente para investigar a corrupção no Serviço de Proteção ao Índio. E esse procurador Jader Figueiredo, ele fez um trabalho notável depois dessa designação e acabou demonstrando toda uma sorte de crimes de trabalho forçado, de homicídios, crimes de ordem sexual, enfim, que foram cometidos contra os povos indígenas. A professora Heloísa Starling, ela diz, abro aspas, que quando Jader de Figueiredo finalmente entregou aos ministros da ditadura militar, os resultados finais da investigação, Albuquerque Lima balançou na hora sem saber como reagir. Então, quando ele recebeu isso, ele, prossegue a professora, calculou a extensão da repercussão, inclusive internacional, e entendeu o tamanho da encrenca em que havia se metido. O relatório Figueiredo é uma produção do próprio Estado brasileiro, mas ficou desaparecido por 44 anos, sob a alegação de que tinha sido integralmente destruído em um incêndio e não existiam cópias.
a alegação não procede. O relatório foi encontrado quase intacto por um pesquisador independente, Marcelo Zelic, com 5.000 páginas e 29 tomos das 7.000 páginas e 30 tomos que constavam da versão original. A cópia descoberta por Zelic estava enfiada no meio de maços de papelada burocrática, acondicionados em velhas caixas de papelão que se empilhavam no arquivo morto do Museu do Índio, no Rio de Janeiro. Figueiredo morreu em 1975 num acidente mal explicado, atropelado por um veículo desconhecido ao descer de um ônibus em Fortaleza, e morreu convencido de que o desfecho de sua mais importante investigação nunca viria a público. Fecho aspas. Então, esse importantíssimo trabalho, que certamente surpreendeu o ministro que encomendou o relatório, o ministro Albuquerque Lima, foi jogado em um arquivo morto. E isso nos traz a lembrança de Mbembe, em um artigo, The Power of the Archive and Its Limits, em que ele analisa que o arquivo é o produto de um julgamento, o resultado do exercício de um específico poder e autoridade, que envolve organizar certos documentos em um arquivo, enquanto outros são descartados. Ou seja, é exatamente o que aconteceu com o relatório Figueiredo. Foi jogado significativamente em um arquivo morto, até que, pela persistência do pesquisador Marcelo Zelic, falecido ano passado, esses arquivos foram, em boa parte, recuperados. E trazem toda uma gama a ser explorada de gravíssimas violações aos direitos humanos. Na medida em que a burocracia estatal descarta alguns documentos e seleciona outras memórias para que sejam preservadas, ir além dessas barreiras no contexto de períodos pós-autoritários, como é o caso do período posterior à ditadura militar de 64 a 85, ou também no caso de pós-guerras, enfim, períodos autoritários em geral, ir além dessas barreiras é uma das funções da justiça de transição, que tem entre os seus objetivos restabelecer e aprofundar o Estado democrático de direitos, baseada em 4 eixos. O eixo do direito à memória e à verdade, que é tema dessa mesa, o da implementação de medidas de não repetição, tais como reformas institucionais que tragam medidas de não recorrência, das quais ficamos, evidentemente, carentes no período da redemocratização brasileira no que diz respeito às Forças Armadas, e as consequências estão aí para todos verem, né? Consequências já vividas nos anos passados, não é? E que parecem querer, infelizmente, persistir. Temos também medidas de reparação, inclusive de natureza simbólica, como foi o caso do reconhecimento da anistia política coletiva do povo Guarani Kaiowá, em 2 de abril deste ano, e do povo Krenak, de Minas Gerais, no mesmo dia. E medidas de responsabilização, que são aquelas das quais o Brasil mais recente na sua justiça de transição, do que é exemplo a ADPF 153, que foi julgada pelo Supremo Tribunal Federal em 2010, seguindo a relatoria do ministro Eros Grau, pela improcedência dessa importantíssima ação que buscava o reconhecimento da inconstitucionalidade da lei de anistia em uma peça primorosamente apresentada pela OAB, sob a pena do professor da Universidade de São Paulo, professor emérito, Fábio Conder Comparato. Não obstante, a Corte Interamericana de Direitos Humanos decidiu, no caso Gomes Lund e outros versus Brasil, o caso Guerrilha do Araguaia, que a anistia não estava de acordo com as obrigações assumidas pelo Estado brasileiro na Convenção Americana dos Direitos Humanos.
Esse tema da justiça de transição vem sendo gradativamente apropriado pelos povos indígenas. Não que não houvesse demandas dos povos originários por reparação, mas não havia uma demanda articuladamente organizada como hoje se dá com a atuação da APIB, inclusive com desdobramentos que, se houver tempo, vou mencionar. Mas já naquela época, a exemplo do que a professora Ana Carolina colocou mais recentemente em relação a Tucuruí, já naquela época, desde 1981, portanto, ainda no governo João Batista Figueiredo, os Avá-Guarani começaram a enviar cartas a diversas autoridades pedindo reparação e exigindo o seu território no contexto do processo intenso de desterritorialização que sofreram para a construção da usina hidrelétrica de Itaipu. E mandaram essas demandas à presidência da FUNAI, ao presidente da República, aí já no governo Collor, em 1992. Mas eu tenho a impressão que quando a Sexta Câmara, que é o órgão do Ministério Público Federal que trata dos direitos dos povos indígenas e demais povos e comunidades tradicionais, constitui um grupo de trabalho sobre prevenção de atrocidades e formas de reparação no contexto dessas graves violações, ainda não havia uma demanda de uma maneira mais generalizada da parte dos povos indígenas. Houve alguns casos que foram, inclusive, ajuizados, como esse que eu mencionei, dos Waimiri Atuari, ação civil pública do povo Krenak, que eu apresentei em dezembro de 2015. Houve, nesse mesmo caso Krenak, uma denúncia de genocídio que eu apresentei em outubro de 2019, mas foi recebida em março de 2020 pela Justiça Federal em Governador Valadares, mas depois trancada pelo TRF, ainda da primeira região, que à época ainda jurisdicionava Minas Gerais. Houve também uma ação ajuizada em relação aos Tapaiuna. Procurando aproveitar bem aqui os 5 minutos que me restam, e pulando algumas páginas aqui, enfim, a Comissão Nacional da Verdade, ela tinha um período previsto na lei que a criou, a Lei 12.528, que ia de 1946 a 1964. É um período que está previsto em relação... na verdade, essa lei remeteu ao artigo 8º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e pegou o período de 15 de setembro de 46 a 5 de outubro de 88, o que fez com que fossem colocadas em um mesmo balaio algumas realidades díspares, como o segundo governo Vargas, que foi justamente a oportunidade em que Vargas tinha sido eleito e que se iniciou em 51, e aí o próprio governo que o antecedeu, Dutra, estão incluídos nesse período, Café Filho, Carlos Luz, Nereu Ramos, Juscelino Kubitschek, Ranieri Mazzilli e João Goulart, para só entrar no período da ditadura militar. Pode-se justificar que 46 fosse um período do pós-Segunda Guerra Mundial, mas não se justificaria que o Estado Novo, que no primeiro governo Vargas, de 37 a 45, então, fosse excluído. No caso dos povos indígenas, a Justiça de Transição encontra uma necessidade de definição sobre qual o período a ser apurado. Tamanha é a força da linha de continuidade que revela as gravíssimas violações cometidas contra os povos originários desde o período da conquista. Se fosse assim, precisaríamos voltar a Dom Manuel I, que confiou o comando da esquadra portuguesa a Pedro Álvares Cabral. Nesse contexto, inclusive, o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, declarou em abril desse ano que o país foi responsável por uma série de crimes contra pessoas escravizadas e indígenas no Brasil na era colonial e que o Estado português deveria reparar danos causados nesse período. E ele sugeriu que seu governo fizesse reparações pela escravidão que seu país assume
total responsabilidade por esses atos, né? Eu vou pular aqui algumas partes que iria falar e colocaria apenas para falar alguma coisa sobre a Comissão Nacional Indígena da Verdade, que essa recomendação que eu mencionei, que está no texto 5 do volume 2 do relatório final da CNV, essa recomendação, ela, como praticamente a totalidade das recomendações da Comissão Nacional não foi cumprida. Em outubro de 2022, eu cheguei a organizar uma audiência pública em Belo Horizonte, pelo Ministério Público Federal, sobre esse tema. No ano seguinte, a Comissão dos Povos Originários da Câmara dos Deputados, sob a condução da deputada federal Célia Chacriabá, organizou também uma audiência pública e, mais recentemente, em 13 de setembro desse ano, foi criado um fórum, o Fórum Memória, Verdade e Reparação Integral, não Repetição e Justiça para os Povos Indígenas, que tem por objeto apresentar junto, ao lado dos povos indígenas, a partir da centralidade do protagonismo dos povos originários, segundo o seu tempo e a sua cosmovisão, uma proposta de criação de uma Comissão Nacional Indígena da Verdade, para além de outras funções que já se encontram sendo discutidas no âmbito desse fórum, cuja coordenação conta, entre outros, com a articulação dos povos indígenas do Brasil. Muito obrigado. Muito obrigado, Edmundo. Estamos aqui num regime de austeridade temporal, né? O arcabouço temporal aqui do Haddad para cumprir. Não, brincadeiras à parte. Antes de eu passar, eu vou passar para a Camila, que vai fazer, né, questionar, e tem também alguma pergunta da audiência. Só me fazer claro, às 5h30, essa é a última mesa presencial do colóquio. Há uma última mesa que se inicia às 5h30, ela é uma mesa online. No entanto, ela vai ser retransmitida nessa sala, certo? E ela tem que acabar mais ou menos até às 6h45, em nome do bem viver dos técnicos do IEA, né, Sérgio? Sextou, olha lá, o Sérgio levantou a mãozinha, quase que uma cerveja parou na mão do Sérgio, que ele levantou a mão. Mas brincadeiras à parte, eu acho que eu não tinha sido muito claro, era isso que eu queria explicar naquele momento. Camila. Aqui está. Boa tarde, eu quero agradecer as exposições. Vocês iam falando e várias questões vieram à minha mente. Vou começar pela Ana Carolina. Ana Carolina, você citou uma determinada empresa de mineração e eu queria que você comentasse a respeito de um incômodo que eu tenho em relação a essa empresa. Essa empresa que ela citou destrói, polui, as barragens caem, povoados inteiros desaparecem, mas financiando projetos culturais de valorização das manifestações populares. Isso é uma postura da empresa que me incomoda profundamente. E aí, na hora que você falava, eu me lembrava disso e eu gostaria que você comentasse a respeito desse comportamento irônico, contraditório, eu diria hipócrita mesmo, né? Erileide, eu fiquei bastante impactada com a sua fala e eu fiquei pensando em quais estratégias de enfrentamento, né, vocês têm articulado para poder lidar com todos os abusos que você descreveu. E, por fim, Edmundo, gostaria que você comentasse a respeito de uma movimentação do IEFA e do Ministério Público de Minas Gerais para transformar um espaço que, a princípio, chegou até mim, né, de que ele era um espaço de encarceramento indígena em Carmésia, uma fazenda,
que está em vias de ser desapropriada e transformada em um centro de memória, né, indígena. E, atualmente, no município de Carmésia, em meio ali à ação do povo Pataxó. Muito obrigada. Como nós estamos, mais uma vez, nesse regime austero de tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta, seja agora e seja ao estilo meio Serginho Groisman, programa livre. Alguém tem alguma pergunta? Para ser super rápido. Primeiro, dizer que eu avalio que nós estamos num momento de luta em relação à legitimidade de projetos de futuro desse país altamente conflitantes. E existem aqueles que se apresentam historicamente como os agentes do progresso, que são essas grandes empresas, esses grandes projetos, e aqueles que são identificados como os agentes do atraso, os povos indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, que devem desaparecer em nome desse progresso. Nesse cenário, a memória da ditadura se torna central. E aí nós temos dois problemas. De um lado, um governo de extrema-direita, que saiu, mas está ensaiando o seu retorno, que claramente lutou para glorificar a memória desse período. E segue lutando. E do outro lado, nós temos, no atual governo, o movimento do deixa para lá, o movimento do vamos perdoar, vamos reconciliar o país. Todos lembram que na posse de Lula, um dos gritos foi sem anistia. Mas houve anistia, eles estão inclusive lá compondo esse atual governo. Lula que pediu para que não houvesse debates, comemorações, atos em torno dos 60 anos do golpe que nós estamos rememorando em 2024. Então, nós temos um problema aí em relação à memória da ditadura, que se torna central dentro dessa luta, dessa disputa de projetos de futuro. E daí a minha pergunta é como é que vocês avaliam o papel da universidade, já que nós estamos aqui nessa Torre de Marfim, né? Nossa, o que a gente pode fazer num cenário como esse? Eu vejo que a Comissão Estadual da Verdade avançou, mas no que toca às violências sofridas pelos povos indígenas, muito pouco. Ela mesma faz essa meia-culpa, aliás. Em se tratando da produção de estudos sobre violências sofridas por povos indígenas durante a ditadura, para encerrar mesmo, nós estamos devendo bastante. Eu consigo lembrar aqui de 3, todos feitos por autores estadunidenses. A Luta Indígena no Coração do Brasil, do Seth Garfield, As Vítimas do Milagre, do Shelton Davis, e Die If You Must, do John Hemming. Então, os brasilianistas estão aí à nossa frente na produção dessa memória das violências sofridas pelos povos indígenas na ditadura. Nós, enquanto pesquisadores, precisamos ir ao encontro desse terreno que para nós se torna estratégico nessa disputa. É isso. Vamos lá, cada um tem 37 segundos. Brincadeira. Brincadeira, 42. Obrigada. Muito obrigada às apresentações da mesa. Eu aprendi muito e volto com muitas reflexões e muitas perguntas, né? Muitas inquietações. Eu acho que quanto a pergunta sobre a Vale, né, e essa faceta cultural da Vale, eu acho que são muitas coisas. Eu confesso que eu nunca parei para pensar exatamente sobre isso. Mas, assim, te respondendo muito rapidamente, eu acho que é uma estratégia de várias frentes, né, que a Vale consegue implementar ao se fazer presente na política cultural brasileira, inclusive como ao lado do Estado, né, como se o Estado fosse financiando políticas públicas de cultura. Isso sem dizer assim o tipo de política pública que a Vale e outras mineradoras se tornam responsáveis por implementar nos territórios afetados por elas, né, onde elas são responsáveis por tudo. É pela saúde, é pela educação, é pela água, é pelo alimento. Mas com relação à cultura, eu acho que se trata de uma estratégia de autocriação de identidade, então de poder dizer o que se é, né? A Vale é uma empresa
que preza... A Vale é uma empresa que ela é inimiga de tudo que é popular no Brasil, né? Mas ela cria para si uma identidade de uma empresa que é a favor da cultura popular, das manifestações, das festas, né? Então, é também uma estratégia de legitimação e é uma estratégia de se tornar pervasiva em toda a nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida. Então, você vai num show, no fim da tarde, está lá o logo da Vale, ela está presente na sua diversão, né, na sua cervejinha, no fim de tarde. É uma coisa absolutamente impressionante. Assim, não tem nenhum lugar onde esse capital extrativista, violento, não entre na nossa vida. Ele está em todos os lugares. E isso, para a Vale, é maravilhoso. É o que ela quer. Ela quer um mundo que não é capaz de se produzir, se reproduzir, se divertir sem ela, né? E quanto ao tema das universidades, eu acho que essa é uma questão enorme, de enorme valia. Assim. Eu acho que a gente tem que andar com essa pergunta todos os dias. Eu conheço universidades e universidades, então não vou nem falar sobre universidade. Está sendo gravado? Então tá. Não, tem universidade. Fiz visitas à Unifesp, né, no sudeste do Pará, e assim, encontrei uma universidade extremamente aberta e comovida com os movimentos sociais, né, então imersa assim, numa infraestrutura de mobilização, imersa nas lutas, nas perguntas dos movimentos. Então, esse é um modelo, mas, infelizmente, não é o modelo dominante, né? Aqui em São Paulo mesmo a gente não pesquisa extrativismo, né? E são coisas que estão em outros locais diretamente impactados pelo problema, sendo que o problema é nosso aqui, é de onde vem o investimento, o financiamento. Então, eu acho que a universidade precisa pensar a partir de fora dela. E esse é um desafio muito grande para a forma como essas instituições são estruturadas. A gente continua conversando depois, mas eu vou passar para as pessoas poderem. Bom, a pergunta dos desafios, né? De tudo. Olha, são vários desafios. Um deles, primeiro, principalmente como liderança, como, entre outros, né, a gente se junta. A gente entra numa conclusão, a gente busca, primeiramente, dialogar com as autoridades. Tá ali o Ministério Público, em ambas partes, né, de tudo onde está a nossa dificuldade. E os políticos estão ali, que é a favor aos indígenas, né? E se não for, hoje em dia, mesmo que a gente não queira, a gente tem que buscar. E na nossa cultura indígena, a estratégia é buscar a rezar com os cantos dos anciões, em Taquapu, Baracá, dançar, para que, inclusive no nome das autoridades, daqueles que são apoiadores, né, como ali o Dr. Marco Antônio, que o seu Raimundo conhece muito bem, para que possa chegar essa transmissão de energia positiva para essa pessoa, para que possa olhar para nós, né? E até que eles possam ouvir a gente, ver, ouvir, porque é só assim que a gente consegue. Nós Guarani Kaiowá somos muito mansos hoje, né? Por isso que toda essa violência da ditadura, que era de 1980, que é presente hoje, a gente procura buscar pacificamente, né? Agora, se nós fôssemos agir com violência, eu acho que seria muito pior, porque fomos violentos. Hoje nós buscamos, através dos estudos, né, estudando ali, buscando, a gente procura muito dialogar. Mas quando não se resolve, em vez de ir ali, alguma das portas do escritório, pegar, bater, quebrar, acabar com tudo, é fechar a BR. É a única forma de chamar a atenção. Mas, tirando isso, é rezar conforme a sua religião, para que possa chegar, para que o Nhandejara, né, que ele fala na nossa língua, que Deus possa olhar para aquela pessoa que não olhe para a causa, que através dos pedidos, demore o quanto for,
mas que temos a esperança de que seja solucionado. Obrigado. Bom, vou começar pela última, do professor Sidney. Enfim, o que fazer, né? Eu falei que o primeiro eixo da justiça de transição é memória e verdade. Acho que o papel da academia aí é fundamental nessa revelação da verdade e na preservação da memória. Por exemplo, buscando uma aproximação da temática dessa mesa, que é sobre os direitos dos povos originários. Um estudo desdobrado, minucioso do relatório Figueiredo. Quer dizer, há um amplo material aí de 5.000 páginas, né, que merece ser estudado, conhecido, porque não é conhecido, né? Ao passo em que as pessoas pouco falam desse número assombroso de pelo menos 8.350 indígenas mortos no período da ditadura militar, sendo que esse número é amparado em pesquisas de casos que se referem, como eu disse, a 10 das 305 etnias indígenas do Brasil. E, de fato, professor, o senhor tem toda a razão quando mencionou essa lógica da ditadura militar. Permanece porque a justiça de transição não foi feita inteiramente no nosso país. Em 1976, o ministro do Interior, Rangel Reis, chegou a dizer que os índios não podem impedir a passagem do progresso. E prosseguiu: dentro de 10 a 20 anos não haverá mais índios no Brasil. Fecho aspas. Felizmente, a história demonstrou um aumento significativo da população indígena. O censo de 2022 apontou 1.693.535 indígenas, enquanto o censo de 2010 tinha apontado 896.900 indígenas. Então, está aí um amplo espaço de atuação para a academia, dentre vários outros, né? E com relação à questão que a professora Camila Similiana colocou, o caso Krenak, ele é um caso, ação civil pública ajuizada em dezembro de 2015, apresentada à Justiça Federal, e que foi julgada favorável em boa parte dos pedidos, na maioria deles, isso em outubro de 2021, essa ação, ela tratava de 3 episódios de graves violações. A implantação do reformatório Krenak, que era uma prisão criada para abrigar indígenas de todas as 5 regiões do país, lá na terra indígena Krenak, no município de Resplendor. A professora Ana Carolina, que estuda mineração, sabe que depois o povo Krenak foi novamente atingido por uma outra violação empresarial, não é? Mas que, pelo menos essa foi a tese apresentada na ação civil pública do MPF com relação ao desastre na bacia do Rio Doce. Os governos tinham responsabilidade, quer dizer, a União por não fiscalizar adequadamente a barragem de Fundão, e o Estado por licenciar inadequadamente. E em 5 de novembro de 2015, o povo indígena Krenak foi novamente atingido por esse desastre. Mas isso é outra história. O segundo episódio, eu mencionei o reformatório Krenak, a criação de uma guarda rural indígena, ou seja, é uma forma insidiosa de você subverter as formas de auto-organização indígena, criando uma estrutura, uma instância de poder que não existe ali. E o terceiro, que se relaciona, que leva a sua pergunta, o deslocamento forçado da terra indígena Krenak para a Fazenda Guarani. Essa Fazenda Guarani era uma fazenda da Polícia Militar, então ocorreu uma permuta entre a FUNAI e a Polícia Militar, nesse contexto de militarização da abordagem da temática indígena na época da ditadura militar, em que ocorreu isso é um longo, não dá tempo de falar tudo. Eles sofrem esse deslocamento forçado e vão para a Fazenda Guarani em 1972 e retornam em 1980. Só que quando eles retornam, eles vêm para uma área diminuta do seu território, cerca de 44 hectares. Até que só em 1993 o Supremo Tribunal Federal anula títulos que tinha uma fundação à época em Minas. A ação chegou a ser ajuizada contra essa Fundação Rural Minas, que depois veio a ser extinta. Essa fundação tinha dado títulos aos poceiros, aos fazendeiros. Dentro da lógica, o quê? Entre muitas aspas,
desse desenvolvimentismo do governo militar, né? Não apenas a questão da doutrina da segurança nacional, que foi utilizada para várias atrocidades, também a questão do desenvolvimentismo, né? Se prestou a isso. E aí eles voltam. Depois vai um outro povo indígena para lá, porque essa terra é uma terra do Estado, a Fazenda Guarani, chama Terra Indígena Fazenda Guarani. Até no nome você vê que tem uma incidência aí colonialista, né? Já que o colóquio é colonialidade, né? Chama Fazenda Guarani. O nome da terra é o nome de uma fazenda que era da Polícia Militar. Lá foi a continuidade, o prosseguimento do reformatório Krenak. E aí, um dos pedidos da ação civil pública era o de que, após consulta prévia ao povo indígena que está lá hoje, né, consulta prévia que é uma exigência da Convenção 69 da OIT, artigo 6º, após consulta prévia ao povo Guarani, se transformasse ali, e aí a gente fala no quê? Na memória, né, preservar essa memória, criar-se ali um centro de memória. Esse foi o único pedido que não foi julgado procedente na sentença de outubro de 2021 da Justiça Federal nessa ação civil pública do MPF. Agora, eu cheguei a provocar o IEFA administrativamente sobre essa questão, mas a questão não andou. Obrigada. Bom, gente, com dor no coração eu tenho que encerrar a mesa. Acho que eu já expliquei algumas 400 vezes que a gente tem essa limitação de tempo. Não é, como eu disse, a última mesa. Temos agora uma mesa online chamada Memória, Justiça e Reparação dos Povos Africanos e Afro-Brasileiros, Render Wright, da UBC, a Fernanda Tomás, da Comissão da Memória e da Verdade sobre a Escravidão e o Tráfico Transatlântico de Pessoas, e a Fábia Ribeiro, do Núcleo de Estudos Africanos e Afro-Brasileiros da Unifesp, cuja retransmissão vai acontecer aqui. Mas, sendo a última mesa presencial, eu quero aproveitar e agradecer inicialmente, claro, a vocês por terem assim nos brindado com essa exposição, agradecer minha companheira Camila de Labuta e todo mundo que está aqui, né? Esse foi um congresso que a gente fez acontecer, não vou nomear porque são muitos que estão aqui, mas eu tenho a sorte de tê-los todos olhando aqui para mim, então no nosso olhar fica o agradecimento. E uma palavra final, né, a quem idealizou e inoculou, no melhor sentido, na gente, a idealização desse congresso, que é o Dirceu. Então, muito obrigado.